Na Polícia Federal, na última quinta-feira, Bolsonaro ficou calado. No domingo, em manifestação na Avenida Paulista, Bolsonaro confessou o crime. Confessou ao admitir o que antes negava. Disse como se perguntando: o golpe é porque tem uma minuta do decreto de estado de defesa? Por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe? Sim, também é porque a minuta não caiu da goiabeira onde Damares encontrou Jesus. A minuta surgiu num contexto já comprovado. Provas em textos capturados e em depoimentos de militares, como o ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e de outros militares e assessores do então presidente, que a princípio mentiu negando conhecer a existência de qualquer minuta. Domingo, na Paulista, diante de estimadas 185 mil pessoas, o Messias confessou e pediu uma anistia que, antes de todos, é para si mesmo. Ali, pelo meio do discurso, quase escondido, mandou um recado, ambíguo ou nem tanto assim, porque ao Congresso ele nada tem a dizer e nem adiantaria. A ministros do Supremo Tribunal e demais cortes, ele já o disse nestes anos todos. Restam seus associados na jornada golpista. Os militares, as cúpulas militares, que até literalmente abriram as portas dos quartéis para a politização e assim, ao mesmo tempo, atiçaram a militarização na sociedade. Experimentadíssimo observador notou na Paulista. No domingo foi grande a presença de famílias de militares e policiais já inativos. O que será dos graduados militares envolvidos até o cap na encenação golpista? Eis uma questão. Ouçamos o recado de Bolsonaro. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria. Mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação. A Cassiano dizer que tem apoio popular quem teve 58 milhões de votos. Público grande com caravanas trazidas para a capital, com reforço de irmãos ideológicos da extrema-direita. Os governadores Tarcísio de São Paulo, Jorge Inho de Santa Catarina e Zema de Minas Gerais. E o prefeito Ricardo Nunes. Ônibus e mais ônibus. Estacionados, por exemplo, nas imediações da Paulista e em frente e laterais do estádio do Pacaembu. Esforço hercúleo do Faia e suas malas. No discurso do pastor, a encenação de uma farsa. Disse o que Bolsonaro repetiria: golpe tem arma, tem bomba. No princípio, era o verbo. Goethe, célebre escritor pensador alemão, disse: no princípio era o ato. A palavra é, também ela, uma forma de ação, ainda que seja o mero ato de dizer. Mas, sabemos, a ação não se deteve no dizer e enunciar. Depois das palavras vieram as ações concretas. E sobre o verbo, bem sabe o pastor que usa a Bíblia para ganhar a vida. Com essa conversa para idiotizados e terraplanistas, o pastor e seu Messias buscam apagar imagens e a história, inclusive a história recentíssima, do Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal sendo invadidos e depredados, daquela senhora defecando dentro do Supremo Tribunal Federal, ou das senhoras e senhores tomando posse no Congresso, arrebentando o palácio. O pastor e o Messias agora vão usar o verbo como se tudo que o país assistiu no 8 de janeiro fosse apenas um converscote dominical. Como se por 70 dias nas portas de quartéis não tivessem pregado golpe militar, com chefes militares cúmplices na encenação golpista. Isso já nem negam. O ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, mandou dizer que articulou para evitar o golpe. Então tá. Militares já entregando. O Messias e o pastor sabem e agiram. O pastor e seu Messias agem como se devotos não tivessem tentado invadir a sede da Polícia Federal em Brasília a 12 de dezembro. Como se não tivessem tramado explodir um caminhão com combustível, 60 mil litros de querosene.
Isso nas imediações do aeroporto de Brasília e a 24 de dezembro, véspera do aniversário do nascimento de Jesus Cristo, aquele que o pastor tanto cita para viver. Como se o Messias e o pastor não tivessem atravessado o ano atacando o TSE, o Supremo Tribunal e seus ministros. Como tornou a fazer o mala no domingo. Como se por anos não tivéssemos assistido à pregação de golpe, ditadura e AI-5. Pedidos de AI-5 e ameaças nos 7 de setembro. Como se o presidente da República, nesta mesma Avenida Paulista, há 3 anos, não tivesse chamado o ministro Alexandre de Moraes de canalha e não tivesse gritado isso para a multidão. E notem sempre o capachesco incentivo do pastor Malafaia. E já não tivesse chamado o ministro Luiz Roberto Barroso de criminoso. E não só, também de filho da p***. Depois apagou o vídeo que vocês verão a seguir. Para refrescar a memória dos que só creem na e só conseguem guardar a última ordem recebida no Zap, vejamos e ouçamos novamente. Filho da puta, ainda traz gente na caminhada. Filho da puta do Barroso. Essa história começa ao menos em 1987, quando em campanha salarial o então tenente Bolsonaro ameaçou explodir bombas nos quartéis e na adutora do Rio Gandu, no Rio de Janeiro. 12 anos depois, ele confessaria: se viesse a ser presidente, daria um golpe, fecharia o Congresso e mataria uns 30 mil, a começar por Fernando Henrique Cardoso. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. É chato, nauseante ter que voltar a repetir tudo isso. Mas como houve uma expansão na ausência de neurônios, é necessário. Na Paulista, o pastor Mala citou o ministro Moraes por 16 vezes e Barroso por uma vez. E o fez, como Bolsonaro, por temerem as investigações. O que buscam é demonstrar força por medo de que tantos dos seus ou alguns dos próprios sejam condenados e presos. Bolsonaro responde a mais de 600 processos, diz o seu partido, o PL. Mas o PL não é confiável porque é parte das investigações. Seu presidente, Valdemar da Costa Neto, foi preso há pouco e é investigado. Fato concreto. Até há pouco, ao menos 25 investigações miravam Bolsonaro, na primeira instância e em tribunais superiores. A incluir os 4 filhos, a lista de investigações relembra um rol de roupas sujas de uma família. Mas vamos para além dos crimes eleitorais e dos ataques à democracia, ao Estado. Sobrevoo ligeiro. Rachadinhas em família. Milhões por décadas. É crime de peculato, apropriação de valor ou bem público. A fantástica fábrica de chocolates 01. As construções ilegais na zona oeste do Rio de Janeiro, em parceria com Queiroz, o faz-tudo, e com o matador Adriano da Nóbrega, e com sua própria família, empregada pela família Bolsonaro. 51 imóveis e 2 mansões em Brasília, boa parte pagas em dinheiro vivo. Michele Bolsonaro orou e chorou na Avenida Paulista. Ano passado, detectado o embolso das joias sauditas envolvendo a família Bolsonaro, Michele debochou. Disse que iria lançar uma marca chamada Mijoias. A investigação sobre o escândalo das joias prossegue. Na Paulista, mais uma vez, Bolsonaro se apropriando e usando símbolos de Israel, como por exemplo a bandeira.
Não só ele, com o tumpanato presente largando o asneirol de sempre. Vamos dizer com todas as letras para ver se entendem. Bolsonaro e os seus são de extrema direita. O atual governo de Israel, com Netanyahu à frente, é de extrema direita. Bolsonaro recebeu, por exemplo, no Palácio do Planalto, deputada neonazista neta de ministro de Adolf Hitler. A vinculação não é de hoje. Em 2011, neonazistas ajudaram a convocar ato cívico pró-Bolsonaro. O ignorar, que é fato em qualquer latitude e longitude ideológica, não permite que os que ignoram diferenciem povos de governos. E a ignorância leva à ação e reação como as de tantas torcidas, que já não ouvem, se limitam a gritar, xingar e a agredirem. Bolsonaro e os seus estão sendo investigados por extensíssima fieira de crimes. Entidades judaicas emitem notas, falam quando entendem haver antissemitismo, ofensas ou agressões. Mas por que se calam em tanta moderação quando assistem à apropriação e uso de símbolos de Israel? O Instituto Brasil-Israel tuitou no domingo. Disse que, abre aspas, a instrumentalização da imagem de Israel pela extrema-direita brasileira na Avenida Paulista é consequência negativa da fala do presidente Lula. Fecha aspas. Em qual planeta estavam essas pessoas nos últimos anos? Neste tweet, imagem que vocês estão vendo, a Marcha para Jesus em 2019, em São Paulo. Convidado especial de Bolsonaro, Yossi Shelley, então embaixador de Israel no Brasil. E não notaram que Michele Bolsonaro foi votar trajando o símbolo de Israel? Que diriam de um ou uma terrível esquerdista ir votar usando camiseta com bandeira ou símbolos palestinos? É um direito? Claro que é. Mas parem de tantas vezes fingir que não enxergam e de abrir olhos e ouvidos só quando são ou se sentem atingidos. Não viram as incontáveis vezes nesses últimos anos em que bandeiras e símbolos de Israel foram usados por Bolsonaro e os seus, inclusive os filhos? Não perceberam ser isso aceno para o evangelismo muito antes de ser amor e admiração por Israel? Quando em abril de 2017, a bandeira de Israel ao fundo, Bolsonaro agrediu a história de indígenas e negros quilombolas, além de nota morna da CONIB e de protestos nas redes feitos pelo coletivo Judeus pela Democracia, que posicionamento duro, claríssimo e devido tiveram? Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Sangrenta a história de negros e indígenas, holocaustos. E Bolsonaro cumpriu o que disse naquela noitada. Não apenas não demarcou terras indígenas, com estas e tantas outras palavras e também gestos, atiçou ataques a povos e regiões indígenas. Vide a matança não só de Yanomamis. Tal instituto sabe que estimados 5 milhões de indígenas foram dizimados desde que esta terra passou a se chamar Brasil? E que algo como 66 milhões de indígenas foram vítimas de um holocausto na colonização das Américas, incluído o Brasil? Não sabe que só no caminho, no mar, morreram 1.800.000 dos 4.900.000 escravizados, arrancados da África para o Brasil? Não sabem que em 2019, à porta do comovente memorial Yad Vashem, em Jerusalém, Bolsonaro disse que o nazismo foi de esquerda? Qual foi a reação à falsificação da história então? Além do desmentido feito pelo rabino Schlesinger, então na Confederação Paulista, e de vozes dos judeus pela democracia nas redes, entre outras, isoladas. A comunidade judaica é múltipla, partes não representam o todo. De extrema direita é o governo Netanyahu, contra quem, por 9 meses antes da guerra começar, milhões protestavam. Como protestaram de novo no último final de semana sob cerco da polícia e prisões.
Mas também foram óbvios silêncios públicos no Brasil durante anos, por parte de entidades, salvo aqui e ali, e sem a devida contundência. Naquela assintosa noitada de aplausos e gargalhadas em 2017, a nota morna, jamais à altura da história de milhões de negros e indígenas ofendidos naquele escárnio. A antropóloga Adriana Dias, que morreu ano passado, pesquisou o neonazismo por décadas. Fevereiro de 2022. Manchete do jornal O Globo sobre suas pesquisas. Com mais de 530 células concentradas no sul e sudeste, Brasil é o país onde o extremismo de direita mais avança. Com um crescimento de 270% entre janeiro de 2019 e maio de 2021. Exatamente durante o governo Bolsonaro e militares. Teria sido geração espontânea? Em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, Minas, São Paulo, especialmente no interior, e Rio de Janeiro. Sobreponham os mapas eleitorais do TSE e os estados onde o neonazismo empinou. Verifiquem onde cresceram e venceram as bancadas de extrema-direita. O que pode ser mais claro do que isso? Precisa desenhar? Extrema-direita e neonazismo, elé com cré. Extrema-direita de cá e de lá jogando juntas. Ah, mas tem antissemita na esquerda. É certo que tem também, mas não soneguem à extrema-direita o que clara e factualmente hoje é de seu direito. Domingo. Camelôs vendendo bandeiras de Israel a R$50 na Paulista. Ouçam e se perguntem. Por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. E a senhora, por quê? Entre estar a favor de terroristas, nós estamos com Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se defendendo. Regime militar. O regime militar foi o melhor regime que nós tivemos no país. No desenvolvimento, na infraestrutura, na política, na economia. O Brasil se tornou uma potência. O regime militar, você tem liberdade. Pelo que vocês estavam lutando hoje? Pela nossa liberdade, e a gente está vivendo uma ditadura. Todo mundo sabe, só cego que não tem culpa. A esquerda, né? Entre as, tem que dizer que a esquerda, os comunistas, precisar do seu voto, eles vão estimular vocês a fazer tudo de errado. Quando eles decretar ditadura, não precisa mais seus votos, é tiro na cabeça. O senhor é ex-policial do DOPS? Está satisfeita? Bolsonaro não será preso, não é ungido de Deus, ele foi levantado para salvar essa nação. O que essas senhoras e assemelhados sabem, seja sobre Israel, seja sobre o que for, são massa de manobra. Entendam que a ignorância é profunda e que em qualquer dos lados envolvidos na disputa, muita gente ignora o básico, o beabá sobre quase tudo. São filhos e filhas, ou avós e avós, educados pela era Big Techs. Vivem no mundo do Zap. Milhões, quando veem, escutam, leem a quem consideram inimigo, com uma bandeira ou num discurso, de imediato tomam posição radicalmente contrária, ou se aliam. Ideologias não brotam nas árvores. São construções sociais, econômicas, culturais. Isso se articula com linguagens, imagens, palavras, atos, gestos, símbolos. O antissemitismo é um fato solar no mundo e no Brasil e deve ser enfrentado, assim como a islamofobia, o ódio, o desprezo a negros, indígenas e qualquer forma de racismo. Tudo que enjoamos de ver enojados Bolsonaro e seu facho praticarem por anos. Mas usar a justíssima e devida crítica ao antissemitismo como biombo, generalizando para esconder ou para se defender de toda e qualquer crítica, mesmo as inevitáveis e necessárias, não esclarece nada, não educa e confunde. Enquanto os extremismos, no sentido pior da expressão, se alimentam, se retroalimentam.